Olá, irmãos, amigos. A nossa amiga Josi nos convida a falar nesse sábado sobre a figura de Jesus e a gente vai tentar fazer isso numa gravação um pouco com cara de live, sem muita produção, sem muita preocupação com o aspecto estético da coisa, mas sim confiando que, como o nosso interesse é de estudo, eu e vocês vamos focar nisso, no conteúdo a refletir e a passar sobre o nosso governador espiritual, sobre o governante espiritual do planeta Terra. A gente pretende falar sobre isso em duas metades curtinhas, de mais ou menos 20 minutos. E na primeira delas, a gente pretende trazer o aspecto mítico, mitológico da figura de Jesus. Muito se fala sobre a própria realidade histórica de Jesus. É claro que aqueles que têm dedicado um pouco mais de tempo e estudo ao assunto não têm dúvidas da existência histórica de Jesus Cristo. Algumas pessoas argumentam que o nome era muito comum. O próprio historiador Flávio Joséfos conta que à época de Jesus haveria mais ou menos, ali na região em que Jesus vivia, mais de 20 pessoas com o nome Jesus. Era um nome comum. Assim como Maomé é um nome muito comum, Mohammed, não é? Mas o próprio historiador romano Flávio Joséfos especifica que Jesus é esse de que ele fala. E conta rapidamente, mais ou menos, a mesma história que os evangelhos contam. Não com a mesma riqueza de detalhes, claro. A historicidade dos evangelhos, por si, é demonstrada não só pelas escolas da teologia cristã antiga, católica, patrística, escolástica, não só pelo testemunho de pessoas como Orígenes de Alexandria, ou como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas no meio espírita também, principalmente pelos romances cristãos de Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier, em especial o Há 2000 Anos, e também Paulo e Estevão. Mas muitas pessoas questionam, cogitam se Jesus de fato existiu, se é uma figura verdadeira, se pode acreditar na existência dele. E um dos argumentos que se usa para esses opositores da existência de Jesus, e aqui eu já me lembro, faço um parêntese, que há um programa muito bom disponível na rede mundial de computadores, no YouTube se acha facilmente, que foi um programa realizado pela Bandeirantes, chamado, salvo engano, Canal Livre, em que o professor Mário Sérgio Cortella discursa por mais ou menos uns 50 minutos a respeito e debate com os colegas da mesa a respeito da existência real histórica de Jesus. Há também uma outra série de artigos na Folha de São Paulo, de um professor cujo nome agora me escapa, e o título do artigo é até interessante porque é assim: desculpa aí, mas Jesus existiu. Então, na Folha de São Paulo, esse professor publica uma série de 3 ou 4 artigos em que ele discute vários aspectos da historicidade de Jesus, da vida de Jesus, provas históricas da existência de Jesus e da realidade de Jesus. Mas o aspecto mitológico, sem dúvida, ele é interessantíssimo e muito intrigante. E a gente vai rapidamente aqui tentar passar por ele. É algo muito que demanda muito tempo de fala, às vezes. Se você for estudar o assunto dedicadamente, vai se levar algum tempo, alguns meses, talvez alguns anos de leitura sobre isso. Os mitos foram muito estudados por Jung, Carl Gustav Jung, que começou como discípulo de Sigmund Freud, Freud judeu e Jung, salvo engano, austríaco. E Jung estuda os mitos
o padrão da mente humana ao longo das gerações, ao longo dos períodos da história, ao longo dos vários povos, das várias civilizações, das várias culturas, e Jung percebe que há certas estruturas psíquicas que nos acompanham de povo a povo, de geração a geração, de cultura a cultura, estando presente ao longo de toda a história humana. Jung chama isso de os arquétipos. O cuidador, o guerreiro, a grande mãe, o grande pai. Não são só esses os arquétipos, são vários, mas esses são alguns que a gente pode citar. Então a gente pode observar ao longo da história humana que os arquétipos e os mitos vão existindo como desejos, anseios e talvez como intuições da verdade, da realidade na mente humana, na história humana. Aqui eu coloco ao lado dessa primeira premissa de Jung, de que os mitos acompanham a evolução humana, que ele chama de arquétipos, para trazer o pensamento de um professor, um acadêmico americano chamado Joseph Campbell, que tem um livro chamado O Poder do Mito, que é também uma série de entrevistas que ele concedeu a um canal de mídia estadunidense e que passou à posteridade com esse nome de O Poder do Mito. Você encontra esse livro facilmente para se comprar por aí. Nessa obra, Joseph Campbell vai analisar um pouco também o que Jung disse. Que os mitos vão acompanhando a história humana e se perpetuando com nomes diversos, com nomes diferentes, mas sendo sempre a mesma ideia central, a mesma premissa. Bom, dito isso então, recordando a noção de arquétipos de Jung e a noção de mito de Joseph Campbell, a gente detém um olhar agora rapidamente sobre alguns mitos antigos que guardam muita semelhança com a história de vida de Jesus Cristo. Eu começaria lembrando Osíris, no Antigo Egito, e também seu filho Horus. Osíris era o deus do mundo espiritual, do mundo da morte, da vida após a morte. Mas também era o deus da vegetação, das colheitas e do renascimento. Osíris é morto por seu irmão Sete, que era deus dos desertos, por ciúme. E sua esposa, voando sobre ele como um pássaro, acaba conseguindo ressuscitá-lo. E concebe com ele, após a morte, seu filho Horus. Horus, por sua vez, tinha 12 discípulos, segundo a tradição da historiografia egípcia. Tinha 12 discípulos. Quando ele nasce, uma estrela brilha no céu. E ele é também envolto em ambiente de pobreza. E também ressuscitava os mortos. E também era o Deus da cura. E também andava sobre as águas. E também morre e ressuscita ao terceiro dia. Então a gente já tem aí no Antigo Egito Osíris e Horus como mitos que simbolizam em grande parte a história que Jesus vive muito tempo depois. Eu peço licença para dizer que talvez haja alguma imprecisão na minha fala, porque eu falo falando aqui de memória, sem nenhum recurso de livro ou de site ou algo assim. Vou falando um pouco do que eu lembro desses mitos, desses cultos. Então, talvez haja uma ou outra imprecisão, mas a essência da história é essa. Nós temos em Osíris e em Horus
duas entidades que morrem e ressuscitam, que curavam as pessoas, que tinham seguidores, que têm aquela figura da morte e da ressurreição após o terceiro dia. No caso de Horus, ele tinha os 12 discípulos, ele ressuscitava os mortos. Então a gente já observa aí primeiros mitos em que a história de Jesus aparece. Avançando um pouco mais para outra civilização, a gente encontra entre os romanos Mitra. Mitra guarda muita simbologia com Jesus Cristo. Mitra também tinha 12 discípulos. Mitra também morre crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Mitra andava sobre as águas. Mitra nasce no dia 25 de dezembro. Mitra é tão parecido com Jesus, às vezes, que quando chega o Natal, 25 de novembro, 25 de dezembro, eu tenho um grande colega, amigo, que é ateu, e quando chega 25 de dezembro, ele me manda sempre uma brincadeira, assim, dizendo: Feliz aniversário de Mitra, porque para ele, Jesus é apenas um mito, não é uma realidade histórica. Então, para ele, quando em dezembro 25 a gente comemora o nascimento de Jesus, na verdade a gente estaria apenas comemorando uma ilusão de uma personagem que não existiu, que é um mito baseado no deus romano Mitra. Eu acho graça, não vou discutir com ele. Digo só que ele leia A Caminho da Luz, de Emmanuel, O Poder do Mito, de Joseph Campbell, e os arquétipos junguianos, mas ele não vai fazer isso nunca, então a gente continua na brincadeira, não vai deixar de ser amigo, porque um é ateu e o outro é cristão espírita, não é? Na Índia distante, passando dos romanos, nós temos Krishna. Krishna também guarda muitas semelhanças com a figura de Jesus Cristo. Krishna também nasce de maneira especial, Krishna tem seus poderes. Quando Krishna nasce, ele é envolto em uma manjedoura, em panos muito pobres. Ele também é visitado por sábios, 3 sábios que vão acompanhar o seu nascimento. Uma estrela brilha no céu, no nascimento de Krishna. E vejam só que coisa mais interessante. Os pais de Krishna recebem de presente também pelo seu nascimento ouro, incenso e mirra, os mesmos presentes que são dados a Maria e José no nascimento de Jesus. Eu sei que o pessoal que não acredita em Jesus agora está morto de feliz dizendo assim: tá vendo? Olha aí, Jesus é só uma lenda, só uma história. Nós vamos já pensar sobre isso na segunda parte da nossa conversa. Não só no Egito, com Osíris e Horus, não só em Roma, com Mitra, não só na Índia, com Krishna, mas no norte da Europa, na Escandinávia, no norte deles, na tradição do que hoje nós chamamos de os vikings, os povos nórdicos, nós temos também um mito muito parecido com Jesus, que é o mito de Odin. Odin, em busca da sabedoria, ele acaba enforcado em uma árvore, atingido por uma lança. Os historiadores discutem se ele morreu ou ficou vivo depois de ser atingido pela lança. E aqui nós lembramos que Jesus é crucificado em madeira, que é feita de árvore, e que Jesus é atingido por uma lança também, e que após o terceiro dia Jesus ressuscita. E Odin também ressuscita. Após 9 noites, Odin se liberta da árvore onde ele estava enforcado, ressuscita e traz toda a sabedoria que ele tanto desejava. Alguém dirá: mas Inácio, Jesus ressuscita após 3 dias e 3 noites, não é, pessoal? 3 vezes 3,
3 vezes 3, 9. Odin fica 9 noites, um múltiplo de 3, assim como na história de Jesus Cristo. Então nós já temos 4 civilizações com mitos parecidos com o mito de Jesus. Nós temos os egípcios, com Osíris e Horus. Nós temos os romanos com Mitra, agora nós temos os vikings com Odin, nós temos os hindu-arianos com Krishna. Nós temos também Buda, embora Buda seja mesmo uma figura que parece ter existido como pessoa, o príncipe Siddhartha Gautama. Buda é um título, assim como Cristo é um título, uma designação. Jesus, o Cristo, e Siddhartha Gautama, o Buda. Mas Buda também nasce de maneira especial. A sua mãe não sente dor durante o parto, ele não chora, ele já nasce consciente e falando. Ele tem poderes sobre a vida e a morte, ele cura. Ele também vai, assim como Odin, para debaixo de uma árvore em busca de sabedoria. E lá ele fica jejuando por um longo tempo. Krishna também jejua. Então, mas nós temos ainda na Grécia Antiga um deus que havia nas ruas de Atenas, chamado Deus Desconhecido, que era um deus que os gregos não sabiam quem era, mas que acreditavam que existia. Ele não tinha um rosto claro, ele não tinha um nome específico e ninguém sabia exatamente quais eram os seus poderes. Mas esperava-se que ele um dia se mostrasse ao mundo, esse Deus desconhecido dos gregos. E Paulo de Tarso, quando vai pregar em Atenas, sem encontrar uma maneira de se fazer entendido a cultura grega e ateniense, que era enorme, há muita sabedoria na cultura grega. Até hoje nós falamos sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles, que aliás aparecem como espíritos construtores do espiritismo na Nova Revelação. Nós temos a assinatura de Sócrates e Platão na mensagem que abre o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, o Livro dos Espíritos. Então, na cultura grega, Paulo encontra esse Deus desconhecido e diz aos atenienses, é este Deus que eu venho anunciar a vocês. E esse Deus desconhecido é o Deus verdadeiro, o Deus único. O que me lembra aqui do Deus Sol, que o imperador Akhenaton tenta introduzir no Egito, sem conseguir. Akhenaton tenta sair da ideia politeísta de vários deuses para um grande Deus, um único Deus, o Deus Sol. Aton muda seu nome para Akhenaton, funda uma nova cidade, tira o poder dos sacerdotes e por isso ele acaba depois morto e esquecido, e a ideia do Deus único é jogada por terra. E até os monumentos que ele constrói para o Deus único são destruídos pelos sacerdotes dos cultos antigos. Então nós temos ao longo da história humana grandes mitos, vários mitos, que trazem mais ou menos a mesma concepção de vida que Jesus teve, o nascimento especial, os poderes, as figuras discipulares que o seguem, os discípulos, a presença de fenômenos atmosféricos ou celestes, cósmicos no seu nascimento, uma estrela que brilha, uma estrela que passa, a simbologia do número 3 e do número 12, andar sobre as águas, multiplicação dos pães, por exemplo, que a gente encontra em Buda também. Buda alimenta 500 pessoas com um cesto de bolos. E Jesus alimenta 3.000 pessoas, não é? 5.000 pessoas com 5 pães e 3 peixes, ou 3 pães e 5 peixes.
essas questões mitológicas sobre Jesus, nós vamos encontrar a solução delas em Emmanuel, em A Caminho da Luz. E aqui a gente encerra a nossa primeira parte e passa para uma segunda parte, em que Jesus vai ser trabalhado por nós aqui nesse texto, a partir de João, o capítulo 1 de seu Evangelho, e a partir de Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz. Vamos então à nossa segunda parte, não é? Amigos, andando aqui para a segunda parte da nossa conversa, a gente vai se deter agora, eu convido que nós nos detenhamos no texto de João sobre Jesus. A gente atravessa um momento muito difícil da Terra, do planeta Terra. Um momento maravilhoso, cheio de possibilidades. Aqui eu lembro que o ideograma chinês para crise significa também oportunidade. Então, a gente atravessa uma grande crise, que é também uma grande oportunidade para a sociedade, a civilização humana e para o planeta Terra. Mais uma hora, sem dúvida, perigosa, delicada. O que me lembra aquele trechinho de Jesus quando ele fala no Novo Testamento aos discípulos sobre o fim do mundo e diz: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. E lembro, com o perdão da figura forte, os 4 cavaleiros do Apocalipse: a fome, a peste, a morte e a guerra. E a gente atravessa atualmente, tem sido visitado atualmente por pelo menos 3 desses cavaleiros: a guerra, a fome, a peste, através da pandemia. E um amigo me pergunta: Inácio, o que é que teus espíritos dizem sobre isso aí que está acontecendo? Por que é que Jesus não faz nada? Fale lá com Chico Xavier. E ao mesmo tempo em que a gente percebe que as pessoas dizem, uma ou outra pessoa diz isso com talvez uma ironia, mas na verdade diz com uma sede, um desejo de que alguém tome conta disso tudo, de que alguém coloque ordem em tudo isso. E a mãe que chora no telejornal diante do corpo do filho assassinado olha para o repórter, para a câmera e diz: por que Deus permitiu isso, não é? E às vezes a gente tem a impressão, como diz o personagem fictício de Al Pacino em O Advogado do Diabo, conversando com o advogado Keanu Reeves, interpretado pelo Keanu Reeves, ele diz: Deus está lá em cima olhando e achando graça, eu quem estou aqui embaixo. Então, de fato, a hora do mundo é muito grave e na Semana Santa a gente para talvez um pouco para refletir sobre essas coisas, não só para comer pão de coco com café e leite, que são muito bons as duas coisas, são muito boas as duas coisas, um pãozinho de coco com café. Não percamos nunca a alegria de estar vivo nas coisas simples, não é? Mas os espíritos tentaram sempre nos demonstrar que o barco humano não está sem timoneiro. A nau humana, como diz o poeta que psicografa em 1971, através do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, ao vivo para todo o Brasil na época, Jesus está no leme, ele diz. E João Evangelista tentou, no começo do seu evangelho, nos mostrar essa presença de Jesus desde antes da criação do mundo e ao longo da história humana como o coordenador, o governador espiritual do planeta. Então eu peço licença nesses últimos 15 minutos aqui para a gente ver o que João nos diz e refletir depois com Emmanuel, no que Emmanuel diz em A Caminho da Luz,
sobre a presença desse Espírito na história terrena e sobre a sua responsabilidade conosco e com o planeta como um todo. E aqui eu peço licença para ler direto do Evangelho de João, quando ele diz assim no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Haroldo Dutra, em seu estudo do Novo Testamento, vai escrever várias páginas sobre essas 10 linhas de João. Então, é tanta coisa, mas a gente deve lembrar que o Verbo aqui significa Jesus Cristo, que estava com Deus. Por quê? Porque os Espíritos perfeitos são um com Deus, como Jesus diz no Novo Testamento. Eu e o Pai somos um. Não no sentido de que sejam a mesma pessoa, mas no sentido de que se entendem perfeitamente, são tão próximos, nada há que os distancie. Então ele diz, é como se fossem um. Nós também dizemos isso, nós humanos encarnados comuns, de duas pessoas, ou dois amigos, ou dois irmãos, ou dois casais, ou os dois pares de um casal, ou as duas pessoas que compõem um casal. Quando são muito unidas, nós dizemos, parece até que são um só. Quando a gente vê um, se lembra do outro. Quando encontra um sem o outro, pergunta, cadê fulano? Então, nesse sentido, João já nos lembra que Jesus, antes da criação do mundo, estava com Deus na perfeição do entendimento. Mas Inácio, ele diz que Jesus era Deus. Sim, para nós, Jesus era Deus, porque o representante de alguém, o seu procurador, quando está diante das tarefas que quem o constituiu quer que ele realize, para os fins legais, por exemplo, é como se você estivesse diante da pessoa. Quando você, por exemplo, na justiça, envia o seu procurador para uma audiência, ele representa você. Fala por você, assina por você, decide por você. Então João diz, o Verbo era Deus. Para nós, Jesus era Deus. Não no sentido de ser Deus, mas no sentido de realizar a obra de Deus. Continuando, João diz, no princípio estava com Deus. Na teologia católica eu vou achar que é o princípio do universo, porque Jesus, na teologia católica, é parte de Deus. É uma das 3 partes de Deus. Em Espiritismo, nós vamos dizer, no princípio do mundo, do planeta Terra, Jesus estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, João nos diz, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em A Caminho da Luz, Emmanuel vai explicar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus e os outros espíritos da sua mesma ordem constroem o planeta Terra. E tudo que existe no planeta Terra, no começo do mundo, vem da força criativa, da força criadora e do mandato que Jesus recebe de Deus para a organização do planeta Terra. João diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ao pensar na origem da vida, a gente pensa em biogênese ou abiogênese, lá, como a gente estudava na escola, se a vida teve uma origem por acaso ou se ela foi criada a partir de outras vidas. Emmanuel vai tentar explicar isso de uma maneira que não é simples em A Caminho da Luz. Ele diz que chegado o tempo da semeadura, da vida a partir do carbono, da vida orgânica na Terra, Jesus e os Espíritos derramam sobre as águas uma espécie de plasma espiritual. E a partir dele surgem os primeiros organismos unicelulares que muito tempo depois gerariam
a raça humana a partir da evolução e de modificações perispirituais e espirituais e genéticas. Isso é um pouco complexo, demanda uma semana de seminário se a gente for discutir isso, mas aqui nós temos poucos minutos. Você chega depois, a partir da evolução dos primeiros primatas, à raça humana, aos humanoides. Mas, Inácio, você falou dos mitos lá atrás, diz que Emmanuel explica os mitos. Você falou de Horus, falou de Osíris, de Mitra, de Odin, de Krishna, de Buda, do Deus desconhecido. Como é que Emmanuel explica isso? Emmanuel explica isso da seguinte maneira. Quando chegaram à Terra esses grandes espíritos, vindos de um mundo superior, de onde eles foram retirados pelas suas grandes falhas morais, e vieram para a Terra para se redimir, mas como tinham muito conhecimento, formam as primeiras grandes civilizações, os Atlantes, para alguns um mito, mas Emmanuel fala dele em A Caminho da Luz, deles como realidades, como sendo um povo que existiu, dos hindu-arianos e dos hindus, que depois descem pelo Vale do Ganges e vão para a Europa, e formam os ascendentes da raça branca do mundo, dos egípcios, dos hebreus, dos caldeus, dos babilônios, dos assírios, dos povos romanos e gregos. Todos esses povos, Emmanuel diz que Jesus os reúne no mundo espiritual antes de eles encarnarem na Terra e diz: um dia eu vou nascer entre vocês, para vocês verem que a vida na Terra não é uma condenação, mas uma oportunidade e uma grande bênção, uma grande dádiva. Um dia eu estarei com vocês. Então Emmanuel conta que esse encontro dessas grandes famílias espirituais com Jesus é tão marcante que quando eles encarnam, a sua mitologia traz a ideia desse Deus que vai nascer entre eles com poderes especiais de ressuscitar os mortos, de andar sobre as águas. E quando Jesus nasce, os mitos encontram a realidade, os mitos se tornam a realidade através da vida, do nascimento e da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, em A Caminho da Luz, a gente entende os mitos antigos dos quais a gente falou na primeira parte. E com João, no capítulo 1 do seu Evangelho, a gente entende, nessa segunda parte, a existência e a presença desse Espírito que organizou o planeta Terra e conduz os destinos do planeta Terra até hoje, apesar da nossa liberdade como indivíduos e como nação, como nações, como coletividades. Sem liberdade não existe responsabilidade, sem responsabilidade e liberdade não existe progresso, nem para uma pessoa, nem para uma família, nem para uma cidade, nem para um país, para uma nação. Então, seguindo com João, ele diz: a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O resplandecer da luz nas trevas é o nascimento de Jesus, as trevas somos nós. E nós não os entendemos, nós não o entendemos. João Evangelista, então, fala aqui de João Batista, quando diz: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Veio para dar testemunho, para que testificasse a luz e para que todos acreditassem através dele. Não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. João Batista era primo de Jesus, era mais velho do que ele 6 meses. E é muito interessante a gente notar isso, que João Batista era mais velho que Jesus, porque já João vai dizer assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu por quê? Porque Jesus vem para um planeta que é dele, para um mundo que ele organizou, que ele comanda, por mandato de Deus. Veio para o que era seu. Esse mundo pertence a Jesus Cristo. Pertence não como posse vaidosa, como eu tenho um relógio, como eu tenho um carro, como eu tenho uma moto, mas pertence no sentido de ser responsabilidade dele.
Eu faço aqui nesse mundo o que eu desejar de acordo com a vontade de Deus. Quando Jesus curava os pecados e os fariseus pensavam dentro de sua própria mente, de seu próprio coração, quem é esse para perdoar os pecados? E Jesus via o seu pensamento e dizia: vocês estão perguntando quem sou eu? Pois eu digo, eu tenho poder nesse mundo de perdoar os pecados. Isso significa, em linguagem espírita, que Jesus tem o poder para alterar os programas kármicos, alterar o karma das pessoas, das nações, dos povos, da humanidade como um todo, dentro de certos padrões, claro, porque Jesus age de acordo com a vontade de Deus e não apenas com os seus desejos, que não tem nada de egoístas nem de infantis. João continua e diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que acreditaram no seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Deus nos cria. Aqui é o que João quer nos dizer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho preferido de seu Pai, cheio de graça e de verdade. João Batista deu dele testemunho e clamou, dizendo: esse era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, mas é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que interessante. João Batista está dizendo que Jesus, embora tenha nascido na carne depois dele, existia antes dele. Olha a sabedoria de João Batista. Ele sabe que Jesus, que ele nunca viu depois de adulto, é um espírito mais antigo, mais sábio, que veio antes dele. Olha só, era antes de mim. Existia antes de mim. Todos nós recebemos de sua plenitude, e graça por graça, ou seja, ele nos deu não porque a gente tivesse algum merecimento, essa é a ideia de graça. Ele deu porque quis dar. E aí João Evangelista continua: a lei veio por Moisés. A lei, gente, dá a disciplina. Se eu não obedeço nem à lei, como é que eu quero ascender aos planos superiores? Se eu descumpro a lei, se eu sou desonesto, se eu sou corrupto, como é que eu posso querer ascender a planos superiores? João diz: a lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém, mas seu Filho preferido o revelou a nós. E Jesus tentou de todas as maneiras falar de Deus, não é? Deus é um semeador que saiu a semear. Deus é um rei que deu uma festa. Tantas comparações Jesus faz para que a gente tente entender. Deus é um bom pastor. Deus ergue o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. E como o tempo passa rápido quando a gente está falando dessas coisas. Este é o testemunho de João, quando os judeus o mandaram de Jerusalém para perguntar: quem és tu? E João disse: eu não sou o Cristo. E João era tão grande, João Batista, que os judeus mandaram perguntar se ele era o Cristo. Ele diz: eu não sou. Então eles perguntam: tu és quem és? Elias? Olha a ideia da reencarnação. Ele disse: não, eu não sou Elias. E tu é um profeta? Ele disse: também não sou. Porque João Batista não tinha a mediunidade de fazer predições, de falar o que ia acontecer. Então ele diz: eu não sou um profeta. Também não sou Elias, embora ele fosse a reencarnação de Elias. Mas ele não tinha consciência disso. Quem sabia disso era Jesus. Diz-nos, pois, quem és, para que levemos as respostas a quem nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto, para endireitar os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os fariseus perguntaram: por que tu batizas então, se não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós vem um que vocês não conhecem ainda.
Este vem depois de mim, mas é antes de mim, e eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como essa frase é bonita. E João diz que viu descer sobre ele um espírito em forma de pássaro. Nós sabemos que o Cristo é um Cristo a outros. Chico Xavier falou sobre isso uma vez. Emmanuel tentou dizer: Chico, a evolução humana é infinita. Deus é infinito, então sempre haverá o que crescer. Nós nunca seremos iguais a Deus, mas sempre haverá o que crescer. Então outros espíritos de grande hierarquia como a de Jesus acompanharam a vida de Jesus. E eu creio que foi um desses espíritos que, assumindo em espírito a forma de um pássaro, plana sobre ele, no momento em que Jesus vai ser batizado por João. Então, amigos, a gente vai aqui sinalizando já o final da nossa segunda parte. Nós já temos mais de 40 minutos de conversa aqui nessas duas partes. Sempre há o que falar, o desejo de falar sobre mais coisas. Mas o sentido que eu quis dar aqui à nossa conversa foi esse, de lembrar a realidade de Jesus como figura histórica e a presença de Jesus até hoje como gestor do planeta e das nossas dores. Quem morreu na pandemia não se perdeu, perdeu o corpo carnal e passou por um processo de dor, que também é um processo de redenção e recomeço. Nesses períodos de guerra, oremos pela paz, mas tenhamos certeza de que, apesar das responsabilidades sobre nós, que são muito graves, a misericórdia de Deus existe e existirá sempre. E nesse feriado de Páscoa, nesses dias, que nós tenhamos gratidão pela vida e morte e ressurreição dessa grande luz, desse Espírito perfeito, que por grande amor que nós não compreendemos, encarna entre nós para nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Eu lembro ainda aqui que Dimitra, os romanos também diziam que ele era o caminho, a verdade e a luz. E em Cristo a gente tem o caminho, a verdade e a vida. Então, vou deixando um abraço aqui a vocês, a Josi, e a vocês, amigos todos do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui também trabalhando ainda no Espiritismo, assim como vocês aí. Felizes pela oportunidade. Um abraço a cada um, que possa encontrar alguma palavra boa, algum estímulo, algum valor nesses nossos 40 minutos de conversa aqui. Pedimos perdão pelas falhas, pelas imprecisões e por não ter, talvez, passado toda a grandeza do tema, mas é a nossa partilha de espírito pequeno e trabalhador, aprendiz a vocês. Um abraço grande, um beijo grande aqui, desde a nossa casinha em Fortaleza, e a vocês aí. Fiquemos com Deus e aproveitemos amanhã, o domingo da ressurreição, para as nossas reflexões e gratidão a Jesus. Abraço a todos, paz e bem, hoje e sempre.